Boa noite a todos. Desculpe o atraso, a gente teve aí um percalço técnico, mas já foi resolvido. Então, boa noite, Patrícia, boa noite, Luiz. Boa noite aí aos nossos participantes. Boa noite. Então, vou A começar todos. aqui, beleza. Vou começar aqui dando aí, né, esse é o primeiro evento que o Lab Marketing organiza esse ano, então, praticamente voltando das férias, e a gente escolheu como tema para esse primeiro webinar do ano aí, Design Thinking, e a gente trouxe aí o professor especialista na área, o Luiz Veloso, né? Ele está lá na FIA para poder conversar com a gente aqui sobre essas metodologias que tanto podem ajudar as empresas. Antes da gente começar e passar a palavra para os colegas, eu vou só fazer aqui uma breve apresentação dos algumas informações importantes. Então, a gente tem já 2 webinários aí agendados para fevereiro. No dia 11/2, Marketing 5.0. No dia 25/2, a gente vai trabalhar aí com serviços e experiências no setor de luxo. Então, 2 temas aí bem interessantes para a gente começar fevereiro com um gás total, né? Faltou me apresentar, sou o professor Andrés Veloso, né? Professor da FEA USP, coordenador de projetos na FIA também e vice-coordenador do Lab Marketing junto com o professor Guilherme Shiraishi, contando aí com a participação da professora Patrícia, a professora Cavita, né? E outros, né? O professor Max Machado, entre outros. Então, Patrícia, se você quiser se apresentar. Bacana. Boa noite a todos. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou parte do Lab Marketing, é um núcleo de pesquisa bem interessante, bem bacana. Desafio vocês a acompanhar a gente, as nossas atividades, que não são poucas. Também coordeno o curso de pós-graduação em Gestão e Estratégia de Geração de Valor, sou professora convidada da FIA, então é bem capaz da gente se encontrar em alguns dos nossos cursos, além de eventos e palestras. Tenho formação em administração, então eu sou mestre e graduada pela FEA USP, sou doutora pela Fundação Getúlio Vargas, em estratégias de marketing, tenho experiência profissional aí em telecomunicações, na área de educação e desenvolvimento de novos negócios. Então é um prazer compartilhar o que a gente sabe com vocês. Então, passo a palavra novamente para o professor Andrés. Beleza, valeu, Patrícia. Além desses webinários que eu mencionei, a gente vai ter uma semana especial em março, porque a gente vai fazer o lançamento oficial aí do nosso programa, do nosso núcleo Lab Marketing, né? Então, a gente vai ter aí uma semana recheada com convidados ilustres. Já temos alguns nomes confirmados aqui, né? A Daphna, que é diretora global de produtos digitais da Nike nos Estados Unidos, né? Ela também foi aluna da FEA USP. O Marcos Cagliari, que é CEO da Ipsos, né? Então a gente já fez o convite, estamos aí organizando a presença dele. O Rodrigo Malziner, ele está trabalhando lá na Mastercard nos Estados Unidos com soluções globais, né? Com relação ao consumidor. Então, temos aí uns nomes bem interessantes que a gente já convidou e estamos aí trabalhando, né, para preencher essa semana com várias coisas super bacanas que acho que vão agregar bastante, né. Além disso, é importante falar, né, passo aí a palavra para Patrícia para poder comentar um pouquinho dos cursos aí que estão vindo aí na sequência, né. Vamos lá. Nós temos cursos presenciais que, por enquanto, estão acontecendo por Zoom, até autorização, né? Até termos a situação pandêmica controlada. Temos cursos transmitidos ao vivo aos alunos, acontece de maneira síncrona. E temos lançamentos aí, muitos lançamentos para falar para vocês aí, já estão planejados, né? O primeiro é o curso de gestão de negócios no fitness, então que começa logo mais. É uma coisa inovadora, é um dos poucos cursos voltados para essa área que tanto cresce, né? Que envolve academias, entre outros, né? Clubes, entre outros. Então tem professores bem bacanas envolvidos. Além disso, temos cursos aí de curta duração, então cerca de 60 horas, em pesquisa de marketing, em como implementar estratégias de marketing, então dos planos à ação,
Temos também a questão de estratégia, desenvolvimento de estratégia e estrutura. Muitas vezes um dos desafios que os nossos profissionais de marketing encontram no mercado é como estruturar a equipe para ela ser bem sucedida, né? Extrair o máximo de performance, crescer junto com seus times. A questão da gestão estratégica voltada também para ter uma ótima reputação no mercado, então gestão de marketing, imagem, gestão corporativa, né? Reputação corporativa. Temos também professores voltados e dando cursos sobre ativismo nas redes, que é algo que a gente tem visto cada vez mais, né? A preocupação das empresas e dos gestores em como gerenciar as redes. E não se limita aí. Esses são só os previstos para o primeiro semestre. Exato. Então, a gente está aí criando aí uma série de cursos, né? Todos vão ser transmitidos via Zoom, né? No formato EAD ao vivo. Então, isso vai trazer esse novo formato vai potencializar aí o alcance do nosso curso. A gente tem também o curso da pós-graduação, né? Vou deixar a Patrícia falar, mas é um curso do FIA Online, né? Que a gente lançou no ano passado. Então, a gente lançou ano passado, começou em outubro, novas turmas estão se formando, a gente tem turmas abertas todos os meses, novas turmas com vários alunos, temos professores, temos o Rancharan como convidado. É um curso bastante interessante para quem não é da área de marketing, quer conhecer um pouco mais, e quem atua numa área específica, também ampliar o seu horizonte de horário. Às vezes a gente tem aluno de moda, de alunos de setores específicos, de serviços, como joalherias e tal, e que querem se aprofundar e tem esse desafio aí de converter potenciais clientes em clientes ativos e com relacionamento duradouro. Então, é o nosso principal objetivo com esse curso, formar, então, pessoas que sejam capazes de entender as principais tendências, técnicas e modelos de gestão e implementar isso na prática, né? Então, é um curso que acontece de maneira assíncrona, quer dizer, o aluno faz o seu... segue as aulas conforme se adequa aí na semana, tem uma carga de 4 horas de estudo semanal, pelo menos, né, de 4 a 6 horas, e a gente tem encontros ao vivo com os professores que ministram as aulas, além de ter também toda uma equipe de apoio ao aluno, né? Temos como tutoria o Wilderson, que é um dos nossos professores do curso, então vocês estão bem tutorados. Então, convido vocês também a conhecer o nosso curso do FIA Online. Beleza, muito bem, Patrícia. Então, acho que esse mesmo curso ele é oferecido aí na versão presencial e EAD ao vivo, né? Vale a pena também. Além disso, a gente tem os cursos tradicionais de MBA. Eu vou agilizar aqui para a gente já passar a palavra para o Luiz. A gente tem 4 cursos de MBA que a gente oferece, o MBA Marketing, Marketing Branding. A gente reformulou o Marketing de Serviços, né? Com um novo formato, novas disciplinas, super atualizado. Então, a partir desse semestre, ele vem nesse novo formato. E, né, como eu falei antes, a pós-graduação, né? Então, estamos aí planejando outras pós-graduações para serem lançadas ao longo do semestre, em gestão de serviços e marketing moda. Então, o pessoal está super animado para poder trazer novidades e oportunidades de aprendizagem. Quem tiver interesse, tem aí contatos que você pode procurar para falar, tirar suas dúvidas, né? E com isso, eu encerro aqui minha parte. Passo a palavra para o Luiz, porque eu sei que todo mundo aí está ansioso para ouvir e o que ele trouxe para compartilhar com a gente. Luiz, é com você. Obrigado, Andrés. Obrigado, Patrícia, aí, pela introdução do núcleo e das diversas atividades aí. Muito bom saber que o núcleo vem evoluindo bastante e as atividades aqui na FIA estão andando bem rápido. A gente vem evoluindo essa metodologia e essa aplicação do Design Thinking já há um tempo aqui na FIA, e essa é mais um webinar que a gente faz. O pessoal fica sempre me perguntando muito sobre questões de pandemia e as questões que envolvem os negócios e como que o Design Thinking ajuda em tudo isso. Então, acho que agora que a gente está no momento um pouco mais claro
né, do que o início do ano passado, a gente consegue enxergar algumas coisas que vão acontecer, vão permanecer como tendências e podemos aproveitar, né, nos nossos negócios para a gente poder aplicar e sair lucrando com essas novidades. Basicamente é isso, né? Deixa eu tentar colocar aqui a apresentação. Como é que eu coloco? Já estou com a tela, né? Só um minuto. Espera aí. Acho que é esse aqui. É sempre aquela dúvida se a sua apresentação apareceu ou não, né? Essa é uma coisa que falhou no design do Zoom, que é a capacidade do apresentador ter a compreensão se o que ele está fazendo está sendo visto pelos outros. Estamos chegando em algum lugar aqui. Aí. Pronto. Eita. Só um minuto. Agora, como é que a gente coloca aqui? Pronto, vamos ver se ele tranjeta. Foi. Legal. Perfeito. Tudo certo. Bom, então vou continuando aqui, né? Estamos na apresentação do Lab, né? Os professores já se apresentaram, então vou só falar um pouco da minha experiência. Eu também fiz administração na FEA, fiz pós-graduação na Inglaterra em liderança e gestão, fiz MBA nos Estados Unidos na Universidade da Virgínia, na Darden School of Business, e venho estudando desde sempre desde essa últimos 10 anos, basicamente, toda a evolução da inovação e das ferramentas, né, que propulsionam a inovação, como Design Thinking, Agile, Open Innovation, entre outras. Principalmente aqui na FIA nós estamos com esse tema um pouco mais focado, que é um grande interesse que vem sendo demandado. Mas a minha experiência profissional foi em consultorias estratégicas. Trabalhei bastante tempo antes do MBA nisso. Fiquei um tempo razoável em consultorias financeiras, né, com Ernst Young, e migrei já na consultorias para inovação e em educação de inovação. Como teve sempre muita demanda educacional sobre inovação, trabalhei muito com isso e muito também com ensino online, que foi uma das coisas que foquei muito nos últimos anos. E claro, né, agora na pandemia crescemos muito o uso do ensino online. Tenho certeza que muitos de vocês aí devem ter perdido a barreira, muitas vezes, que tinham, né, em fazer algumas coisas online, ou algum curso completo, ou uma parte. Tudo isso é muito tranquilo a partir do momento que você experimenta. E também, eu não vou negar, as escolas e os criadores dos cursos pensam no aluno, né? Muito importante esse olhar que faltava. Você vê todas as escolas para crianças, né? Todos os pais que estão assistindo podem até saber, né? Quantas escolas estavam preparadas para fazer algo online para os filhos, né? E quanto evoluíram ao longo desse ano. Acho que todos podem ter essa comparação. Então, obrigado a todos pela presença aqui no webinar. Queria falar um pouco aqui da rapidez das mudanças, né? Então, o webinar sobre o pós-pandemia, como que podemos aproveitar essa evolução da nossa economia, que está crescendo, saindo do lugar já há algum tempo, um pouco devagar, claro, mas está tendo sinais de melhoria. E o que você... eu vou falar um pouco do Design Thinking, um pouco sobre o que é, porque muitas vezes tem dúvida, o pessoal pergunta, rapidamente como aplicar, onde aplicar, e depois trazer algumas orientações, algumas sugestões de como fazer tudo isso funcionar, as novas tendências e a utilização do Design Thinking. Então, pensando um pouco, né, na evolução, na rapidez das mudanças, né? Tem muitas pessoas que pensam nesse ano de 2020
e falam, né? Olha, tem semanas que viram anos, ou anos que viram séculos e décadas que não acontecem nada e semanas que acontecem décadas. Enfim, tem várias pessoas que já mencionaram isso. David Eddings, seus livros, dizia que séculos se passam quando nada acontece. Então, em poucos anos, eventos de tamanha importância acontecem que o mundo nunca mais é o mesmo, né? Então, bem atual isso. Ele, o escritor já falecido, mas tem um dos seus livros, ele escreve sobre isso. Tem também, enfim, desde a época, isso não é uma coisa nova, né? Que as coisas mudam rápido, de repente, algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Desde a época bíblica, né? Até se você procurar, Pedro diz, né? Que não ignoreis que deixa eu tirar aqui que está um pouco atrapalhando a imagem aqui. Eu não sei como é que eu tiro. Aqui saiu, desculpe, está aqui na frente. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí também Lenin diz que décadas em que nada acontece, semanas em décadas acontecem. Então tudo muito rápido, pandemia mudando tudo, as pessoas mudando os gostos, mudando as preferências, as atitudes, e muito importante estarmos atentos a isso para sairmos na frente nesse pós-pandemia. Agora, aqui. Bom, eu queria fazer aqui a enquete. Agora que só queria saber como é que clica aqui. Só um segundo, que eu acho que eu tenho que clicar fora daqui, né? Eita. Bom, essa primeira pergunta eu vou deixar porque já foi, mas basicamente as principais mudanças do consumidor brasileiro, né? Uma pesquisa que a McKinsey fez recentemente. O consumidor brasileiro ele vem buscando por mais valor e produtos básicos, né? E mesmo agora, no final do ano, 50% disseram que vão diminuir os gastos ainda com compras não essenciais, que vão permanecer na questão dos itens básicos. É possível colocar a enquete agora, a próxima? O Andrés, eu não sei se... Eu estou tentando ver no computador aqui. Deixa eu ver. Ah, consegui. Entrou a pergunta. Então, eu só vou terminar essa, então, que agora acho que ela terminou, né? Então, era essa a primeira pergunta. Deixa eu ver se eu consigo terminar e começar a próxima. Vamos lá. Só um segundo. Deixa eu só ver se eu clico aqui. Como que eu passo para a próxima? Agora está travado o meu micro aqui, desculpa. Você tem que encerrar a... Oi, professor. A pergunta, a enquete ainda está sendo respondida. Não, mas essa aí é a primeira slide. Ele já foi. Eu não consegui abrir. Eu preferi colocar o slide. A próxima, eu queria trazer a próxima. Então você tem que encerrar essa questão. Como é que eu encerro? Isso. Já encerrei. Ah, tá. Estou compartilhando os resultados. Beleza. Agora eu vou para a próxima enquete. Por favor. Te amo. Aí. Então, nessa enquete, só para saber um pouco a percepção de vocês, eu sei que muitos ainda estão com essas questões aí dos filhos e tudo mais. Quantos por cento você acha que responderam nessa pesquisa da McKinsey em novembro? Quantos ainda não voltaram às atividades normais fora de casa e estão, de certa forma, meio presos e como eram desde o início da pandemia? Só mais um minuto, uns segundos. Eu acho que a gente já pode pegar o resultado. Você pode trazer o Guinaldo, por favor.
Então, agora vamos lá. Vou tentar colocar aqui, sem mudar o slide, porque senão eu perco a transmissão. Vamos lá. Então, a maioria respondeu que 50% a 60% ainda não resumiram. E 28% que 70% a 80% ainda não voltaram às atividades e 22% 30% a 40%. Está bem no meio, né? Na verdade, eles identificaram que 73% ainda dos entrevistados não voltaram às atividades normais fora de casa. Essa é uma outra atitude que o consumidor brasileiro tem. E a última, que aí eu vou falar mais detalhadamente, pode trazer a última enquete, Aguinaldo. Eu queria saber de vocês, quantos vocês imaginam que experimentaram novas lojas, marcas ou formas de comprar nos últimos meses? Porque aqui nós vamos discutir um pouco mais aprofundadamente essa questão de mudança ou não dos hábitos dos consumidores e o que isso vem trazendo para a gente de insight. Todo mundo voltou? Acho que pode trazer, Aguinaldo, por favor. 80%. Bom, agora o pessoal acertou. Exatamente, 80%. Vou só tentar projetar de volta aqui a tela. Parabéns. Todo mundo aí muito atento. Chegamos a esse nível de troca de fidelidade. Você vê como as pessoas estão mudando de comportamento, né? Agora eu vou voltar à apresentação. Então, só projetar a tela toda. Aqui. Aí. Se eu consigo botar... Acho que eu vou fechar aqui. Foi. Beleza. Agora, por quê, né? Por que vocês imaginam isso? Os clientes se viram numa situação em que todos estavam trancados, né? Enfim, não tinham como ir na rua, não tinham como buscar comércio, não tinham como olhar as coisas. Muitas vezes, muitos começaram a usar compras online, começaram a pesquisar sobre os assuntos que eles precisavam comprar. Então, por exemplo, eu sei, tenho tias que nunca compraram no mercado online e, né, pessoas de risco e tudo mais, começaram a comprar. E aí foi uma revolução, porque de repente gostou, achou uma coisa ótima, prática. Claro, tem a taxa de entrega, mas muitas vezes a praticidade acabou se tornando uma vantagem. E aí, enfim, o mercado que ela ia não tinha, né, a disponibilidade da loja online ainda, era poucos produtos, então ela começou a usar outras marcas. E isso, vou dizer que não foi, enfim, uma, duas pessoas, foram diversas pessoas que tiveram esse comportamento de mudar de lojas. Porque, de repente, você não consegue ir na sua loja da mercearia, ou não consegue ir na sua loja de roupas, você tem que ir para online e você não acha o seu produto, você tem que buscar alternativa. Então, muitas pessoas experimentaram coisas novas. Isso é muito bom, né? Porque você consegue ter mais chances, você é um empreendedor pequeno, de ter visibilidade e ter uma atratividade para o seu negócio. Agora, vamos pensar aqui, na economia, as pessoas também vão se adaptando. Então, claro, todos começaram a ter produtos de todos os segmentos online em poucos meses, né? Foi uma correria danada e a concorrência continuou aumentando. Então, alguns estavam preparados, outros não, mas hoje podemos dizer que muitos já se adaptaram. Assim. Então, a mudança hoje não é tão grande, mas a evolução de experimentação foi muito grande. E aí eles entraram mais a fundo para entender um pouco mais, né? O que foi a razão deles experimentarem essas novas marcas, né? Muitos acharam interessante
os novos preços, né, 51%, e muito estava em valor, né, o que a pessoa enxergava como valor, né. Então, um melhor envio, um custo de entrega mais barato, pacote maior, preços, promoções, né. Já podemos identificar essa questão da tendência do natural, do orgânico, qualidade, né, uma coisa muito buscada pelos clientes consumidores ultimamente. Propósito, uma coisa que vem se falando há alguns anos, esse ano, com a reflexão das pessoas estando em casa e estando mais tranquilas para poder escolher as coisas que elas querem, mais tempo para pesquisar sobre as empresas que elas compram. Você tem uma grande intenção, né, de apoiar os negócios locais e de empresas que tratam bem funcionários, né? Quantas pessoas saíram nas ruas e foram ver, por exemplo, entregamos por WhatsApp, né? O cara da vendinha lá, e aí você pegou o WhatsApp dele, enfim, ou quem precisava começou a receber entregas apoiando os negócios locais, porque gostava do negócio local e não tinha como comprar, mas de repente deram um jeito. E todo mundo lembramos aí recentemente da questão da Carrefour, né, que teve uma preocupação muito grande de tratar bem os clientes, funcionários e tudo mais, e polêmicas envolvendo outros varejistas, ocorreram várias esse ano, por ações afirmativas, etc. Então, as empresas viram que isso era uma coisa que os clientes estavam buscando. Tanto o Magazine Luiza, com os programas de seleção, por exemplo. Então, essa é uma das tendências identificadas, né? 6%, mas são talvez um nicho para o seu tipo de negócio e produto. Conveniência, então, claro, muita gente terrível vai comprar online e não consegue, 14% fica tendo essa preferência, não espera voltar o estoque ou não quer demorar muito tempo para entregar. Muita valorização de ter o estoque e higiene, claro. Vem a embalagem ok, as pessoas entregam de uma forma higiênica o produto, comida e tudo mais. Eu só queria dizer também que, aproveitando o Andrés, como que a gente faz para as perguntas, né? Que a gente vai ter uma parte de perguntas no final. Isso. Não sei como é que vocês querem fazer, eles mandam para onde? Para vocês poderem ir guardando. Então, eles podem mandar pelo chat ou na aba de Q&A. Qualquer um dos dois a gente está acompanhando aqui e a gente vai selecionando as perguntas e passa para você mais para o final. Certo. Legal. Bom, vamos mandando então para falar um pouco mais desses comportamentos pós-pandemia, né? Então, quem quiser, por favor, envie as perguntas e não sei se tiver, Andrés, algum momento aí, se quiser interromper e trazer alguma pergunta também, a gente pode ir esclarecendo, de repente, enquanto vai mudando os temas, para não ficar muito desgastante a apresentação. Enfim, fica um pouco mais interativo. Vocês fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida e se os nossos colegas tiverem oportunidade, eles trazem para Beleza. Pode deixar. Estamos acompanhando aqui e vamos trazer as perguntas também. Show de bola. Segue aí. Bom, outras preocupações, né, dos consumidores pós início da pandemia. Quais os tipos de preocupação que eles tinham de comprar desde o início da pandemia, né? Muito mais pessoas começaram a ter, como a gente já falou, preocupação com higiene e embalagem, essa questão da segurança também dos funcionários, promoções e soluções sustentáveis, produtos sustentáveis, valores e o propósito da empresa. Então, destrinchando um pouco mais aquela questão da empresa, você vê essas outras preocupações aí na área azul, os consumidores buscando essas questões antes de comprar. Entendendo agora as atividades que os consumidores mais preocupam para não voltar ainda aqueles 73% que nós conversamos, né, que as pessoas não voltaram às atividades normais. Então, você pode observar aí que nessa linha vermelha para cima é mais ou menos todos os que
estão ainda ok, né? Não estão muito preocupados na questão de pandemia para executar essa atividade. Eles já tiveram uma tranquilidade em fazer compras básicas, não básicas, encontrar família, dirigir e trabalhar fora de casa. Então, esses níveis de preocupação já diminuíram. Essa conta eles fazem o nível de não preocupados menos o de preocupados e aí chegam nesses números. Então, para quem tem negócios, por exemplo, em entretenimento, né, você pode olhar aqui aí embaixo, viajar de avião, ir a um grande evento, ir a um parque lotado, ficar em hotel, são ainda questões que preocupam os consumidores, né? Então, a estimativa é que assim que tiverem as vacinas expostas e todo mundo tiver um nível de confiança maior, essas indústrias vão ser beneficiadas. Claro que não de imediato, mas imaginam todas as pessoas ficando em casa todo esse tempo, você vai ter muitos nichos que vão ter interesse em fazer essas atividades aí que estão constritas devido à pandemia. Agora, pensando em loja física, mas eu tenho uma loja física, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer? Bom, agora na pandemia, pós-pandemia, muita preocupação na limpeza. Muitos clientes estão indo em lojas devido a isso. A pesquisa identificou que, desde junho, ainda mais 9% estão buscando lojas que tenham essas questões bem colocadas. O pessoal usando máscara, distância social, teste de saúde, compra sem contrato e regras na loja. Então, algumas dessas diminuíram, mas máscaras e limpeza ainda é uma preocupação muito grande e vem ainda crescendo para as pessoas terem confiança de ir nas lojas físicas. Luiz, posso... acho que vale aqui inserir a pergunta a Simone fez aqui no Q&A, em que ela pergunta sobre, né, o cenário pós-pandemia para serviços, né? E aí, pegando esse gancho que você está falando aí da visita na loja física, me parece que é necessário aí ter um esforço para redesenhar a experiência dos consumidores dentro das lojas, levando em consideração essas preocupações adicionais, né? Então, a minha dúvida aí para você poder comentar um pouco é como é que o Design Thinking pode ajudar nesse processo de fazer esse redesenho da jornada do cliente, nesse caso, né, na loja física, para poder atender essas novas preocupações que surgiram. Certo. Bom, então, só mais um ponto, André, se eu gostaria de falar para o pessoal que está assistindo, até o final do webinar, vamos ter uma promoção. Queria que vocês, enfim, pudessem acompanhar, só para avisar que fizemos uma promoção especial para vocês que estão assistindo o webinar. Falando de serviços, né? Então, o que acontece? Muitos dos serviços, você vê serviços essenciais, né? As coisas acabaram, enfim, não parando ou voltando de certa forma gradual. Uma das questões que a gente pode olhar aqui, os serviços como Uber, táxi, por exemplo, até isso, né? Pessoas ainda estão preocupadas em utilizar. Você vê que transporte público, acho que dá para ver aqui meu mouse, né? Transporte público também é um dos muito difíceis. Aqui, ó, ir a um salão ou barbeiro. Também uma atividade ainda que está retomando. Mas a dúvida, o Andrés, em termos de serviço, seria bom se fosse um pouco mais específico. Você tem alguns que, enfim, estão no momento que estão crescendo e outros que ainda vão demorar. Então, eu não sei se tem alguma especificidade aí, se tem alguma informação mais detalhada. Não, a minha questão era em cima do processo de Design Thinking, como é que ele ajudaria o gestor de um ambiente de serviços para ajustar a jornada do cliente para essas novas preocupações. Então, que técnicas e ferramentas que o Design Thinking traz que ajudam a gente a entender o consumidor, a poder alterar os processos da empresa? Certo, mas aí é a parte mais você está fazendo uma parte que é um spoiler.
um pouco... É só para casar um pouco as duas coisas. Então, só para trazer um cenário um pouco da pandemia, um pouco do cenário do Design Thinking, e aí a gente entra um pouco mais no detalhe. A gente vai falar um pouco da Design Thinking também para ajudar a fazer essa conexão. Tudo bem, André? Tem mais alguma? Tudo bem, não, pode seguir. Beleza. Então, seguindo, né? Uma das questões importantes que a gente tem que analisar é que os clientes estão tendo um otimismo, aumentando o otimismo da recuperação. As pessoas aí, em 2, 3 meses, acham que a recuperação econômica vai voltar. Está diminuindo o número de pessimistas, né, que achavam que a gente ia para uma recessão, que estarmos mais de 12 meses em crescimento negativo. Então, a confiança do consumidor ajuda muito os negócios. É um momento que nós temos que estar atentos, agora que chegando as vacinas, que a confiança vai crescer ainda mais rápido, mas a gente já pode analisar isso até novembro, que ela vem crescendo. Quais indústrias, né, não se recuperaram enfim, quase nenhuma. Se você for ver, todas cresceram, né, em termos do que estavam. Apenas, como eu falei, né, viagens e eventos e coisas de serviços de turismo ainda tem um pouco de complicação. Um pouco de gastos também em supérfluo, né? Você vê consumer electronics ainda não voltou, o que era, está piorando, e a maioria dos outros já estão, enfim, crescendo. E aqui, quando que o pessoal espera que esteja tudo normal? Bom, a maioria acha que junho, 76% até junho. Então, acho que é aí um momento chave da gente pensar quando nós devemos testar novas coisas ou estar pronto para, enfim, deslanchar nossa indústria, nossa loja, nosso serviço. É um momento que você deveria estar preparado, porque muitos acreditam que isso vai ser uma grande impacto na nossa economia. E até 70% acredita que a renda vai voltar, ou seja, o emprego, as atividades que tinham antes da pandemia, até junho acreditam que isso vai estar restabelecido. Deixa eu ver aqui. Deu alguma coisa no slide aqui. Bom, falando um pouco do Design Thinking, né? Só porque o design é importante, rapidamente, a gente já menciona isso algumas vezes, mas você analisando as indústrias e as empresas nas bolsas de valores, né, a questão aí do Standard & Poor's, você vê que as empresas que são voltadas ao design ou colocam o design no centro da sua estratégia tiveram 211% mais valorização em 10 anos em relação ao índice Standard & Poor's dos Estados Unidos. Então, você vê que isso é uma coisa que deixa essas empresas na frente. Esse olhar no cliente, essa busca em fazer o design acontecer, ajuda. Falar um pouco do processo, né? O que o processo e o... Opa, só um minuto que eu acho que cortou um slide aqui. Pronto. Então, falando dessas empresas. Então, além disso, dentro dessas empresas terem esse rendimento, 46% dos executivos acreditam que essa característica do design é um laço mais emocional com os clientes. 69% acham que o processo de inovação fica melhor com design thinking. E as empresas que promovem a criatividade possuem uma 50% maior. 82% acredita que existe uma forte conexão da criatividade com o resultado dos negócios. E 69% das empresas pesquisadas pela Forrester Consulting tiveram um alto índice de criatividade e também foram os melhores lugares para trabalhar em relação a essas empresas do design que eles foram pesquisadas, aí, essas que tiveram 211% de valorização. Bom, vamos falar então Design Thinking. É uma abordagem para resolver problemas focada no usuário e que assim aumenta o sucesso de solução. Mas como assim, né?
processo e tal. Então, só para rapidamente, quem não conhece, o Design Thinking começou com essa discussão sobre a forma do designer de pensar. Por que o designer pensa de uma forma diferente? Que ele tem essa preocupação com o usuário, ele tenta desenvolver algo para alguém, né? E ele, com esta forma de pensar, de criar uma solução sistêmica para aquela pessoa, falou assim, olha, vamos usar este pensamento para os negócios. E aí, trazendo o Design Thinking para os negócios, é que tivemos essa grande evolução. E aí, que é a forma de impulsionar a inovação, colaboração e busca por soluções pela observação e entrevistas a partir de protótipos. Então, essa evolução veio da questão do usuário e o design estar pensando em desenvolver algo para ele. Busca atender às necessidades humanas. Então, você combina a necessidade, a praticidade e a viabilidade. Você combina as necessidades humanas com a tecnologia que você tem disponível, né? Você busca a melhor forma de utilizar ela. Não é assim, eu tenho um leitor de produto, né? Vou colocar ele na loja. Não é isso. Não, você não vai pela tecnologia e coloca a tecnologia no lugar. Você olha a tecnologia existente e a necessidade. E daí você vai para a tecnologia. E, claro, e a viabilidade. Então, se você vai pegar esse leitor de scanner para o seu mercado, por exemplo, e ele é muito caro, ou o seu mercado não tem dinheiro para utilizar, não faz sentido você pensar nisso. Então, você pensa em outras questões para combinar isso. Então, combinando essas três coisas, você chega a fazer o Design Thinking. O processo, né? A gente desenvolve ele em 3 fases dentro do nosso processo que a gente usa na FIA. Os problemas, as propostas e os protótipos. Você tem uma grande ênfase em entender o que é o problema. Muitas vezes você vai fazer um trabalho e a pessoa fala, pô, como é que eu faço para resolver? O que eu tenho que pensar agora? Isso não ajuda, porque você vai tentar resolver, mas você não pensa se o problema é aquele mesmo, se aquele é o maior problema, ou se para aquela pessoa aquilo é o que mais incomoda ela. Então, o Design Thinking fala para você ter essa calma, você parar, pensar e olhar com calma para entender. É o maior problema? Não é? O que nós devemos se preocupar? O que impacta o usuário? E aí, como nós temos o pensamento de divergência e convergência ao longo do nosso processo, nós construímos dessa forma. Então, colocamos a etapa descobrir e a etapa consolidar, onde você descobre todos os problemas existentes que ocorrem com aquela pessoa, com aquela empresa, e aí você consolida para encontrar o problema mais relevante. E assim por diante. E aí você entra na etapa desenvolver, que faz parte da fase das propostas elaborar, buscando as soluções. Então, você, depois de encontrar um problema ou os problemas principais, você desenvolve as soluções, você busca muitas soluções, e depois escolhe as melhores soluções, entrando na fase de combinar. E assim por diante na fase dos protótipos. A partir do momento que você tenha selecionado os principais problemas, tem selecionado as principais soluções, você vai tentar colocá-las em prática e experimentar. E aí você entra desenhando os protótipos e fazendo a comprovação de quais funcionam. E esse é basicamente o processo que a gente usa para evoluir com o Design Thinking. E aí, como o Andrés tinha mencionado antes, cada etapa desse que você está vendo, descobrir, consolidar, desenvolver, cada etapa você tem 1, 2, 3, diversas ferramentas que você pode usar. Fazendo essa evolução do processo, você consegue chegar no final do Design Thinking com algo que seja uma solução melhor, uma solução mais adequada, inovadora muitas vezes. E aí, quando você precisa ou pode aplicar o Design Thinking, né? Voltando à questão do serviço. Veloso, só antes de você seguir, posso só recuperar, se quiser voltar um slide, para a gente poder... Acho que a grande dúvida das pessoas é tentar tangibilizar o que significa esse processo, né? Então, quando a gente está falando que você vai identificar problemas para entender o que está acontecendo na situação da empresa, na prática, o que significa isso? Você pode dar um exemplo de 1 ou 2 técnicas que você utiliza para poder descobrir esses problemas? Pode até usar o exemplo que a Simone tinha feito a pergunta antes,
sobre a questão de uma loja que pretende mudar o seu modo de atender os clientes que estão preocupados aí com as questões ligadas à pandemia. Certo. Então, vamos supor, então, dar alguns passos atrás nessa questão na loja, né? Atender os clientes. Então, você sabe que tem um problema. Bom, você tem... Os clientes estão preocupados, ou o cliente está inseguro em sair de casa, ou o cliente não está com confiança de higiene, etc. Aí você faz um processo de descoberta. Então, você vai, você olha, você pesquisa, você entrevista, você observa e descobre vários problemas. O cliente, de repente, não tem medo de sair de casa, então não tem muito que você vai fazer. Porque, às vezes, o cliente, não, ele tem tranquilo de ir na loja. Às vezes, ele não entra na loja porque não vê o pessoal de máscara. Então, e aí você descobre dos clientes que você quer atender, quais são as principais preocupações. Bom, eu estou vendo que a principal preocupação dele é com higiene, não é sair de casa. Então, já que a principal é higiene, quais soluções nós podemos, quais propostas nós podemos fazer com isso? E aí você faz outros trabalhos de ferramentas que você desenvolve, com brainstorming, com tabelas de combinação, a etapa de desenvolver, que você vai criando diversas propostas. Né? Então, você pega a higiene. Então, a higiene é o problema. Ok. Uma opção para o cliente. Bom, ele pode entrar na loja, pode não entrar na loja. De repente, uma solução. Aí ele recebe takeaway na vitrine. Uma outra solução. O cliente consegue... Opa, deixa eu colocar um pouco mais a luz aqui. O cliente tem uma luva para entrar na loja, uma sapatilha, ou álcool gel, ou ele pode receber uma máscara, sei lá. Você pensa em várias soluções, né? O que seria mais adequado. E aí você fala, bom, vamos ver isso, combinar as principais. Bom, eu não consigo fazer um atendimento de vitrine porque eu não tenho vitrine, então eu não consigo fazer takeaway. Eu não tenho como comprar luva porque é muito caro. Bom, então o que eu consigo fazer? Coloco álcool gel, coloco a sapatilha. São opções que eu consigo. Ou então eu digo para o cliente que nossa loja é 100% higienizada toda hora, sei lá. E você tem essas hipóteses, essas propostas. E aí você aplica. Então você vai e desenvolve. Bom, como é que eu vou dizer para o cliente que minha loja é higienizada toda hora? Aí você tem outras ferramentas que você testa para ver se funciona. Então você tem o próprio desenho, você pode pôr lá um aviso, você pode fazer umas setas no chão, aquelas bolas para o cliente ver se seguro, distância social. E aí você vai vendo todos os testes e vai comprovando. Bom, essa aqui de colocar o aviso não adiantou, eu colocar a distância social funcionou. A luva, então você vai testando e experimentando formas de ver o que funciona. Tem muitas ferramentas que você pode usar para cada etapa. Isso vai depender da sua realidade, né? Às vezes você pode fazer uma pesquisa com 100 pessoas, às vezes você pode fazer um trabalho com equipe multidisciplinar, então você combina um engenheiro, um biólogo, um administrador, uma pessoa de TI, enfim, dependendo dos seus recursos, você consegue fazer muitas coisas. Eu tenho mais outros exemplos, eu vou só, então, continuar, eu trago mais um exemplo que eu trouxe, Andrés. Beleza, acho que o pessoal gosta dessas explicações assim que dão assim um entendimento da prática, né, para o pessoal poder aplicar já saindo aqui do webinar, né? Claro. Bom, então, o Design Thinking a gente aplica em todos os lugares, e aí essa é uma outra questão, né? Vamos usar em qualquer lugar. Então, assim, se existem poucos dados históricos para analisar, ou se eles não são relevantes, aí sim Design Thinking entra. Se você tem muitos dados históricos, você não precisa... com esses dados, você chega numa resolução, você não precisa do Design Thinking. Você pode fazer uma regressão, você faz alguma coisa estatística e encontra uma solução. E, principalmente, tem que ter pessoas envolvidas, que é necessário o conhecimento dos usuários. Você precisa ter usuários.
Se você está trabalhando com sistemas, processos, máquinas, é muito mais difícil, muito mais distante do design. Você precisa resolver os problemas também de maneira coletiva, né? Muitas vezes o design thinking ajuda isso, porque você precisa combinar opiniões, interesses divergentes, e ele ajuda muito, porque ele mostra a dificuldade da situação para as pessoas. As pessoas encontram uma empatia pelo aquele problema. E eles também chegam numa solução conjunta, porque falam, nossa, que problema complicado, vamos fazer isso. E aí todo mundo concorda. Quando você precisa tirar os riscos da inovação, né? Você quer fazer mais rápido, mais barato. Problemas complexos, então, também é muito importante, questões de cidades, logísticas, tem problemas, solucionar uma escala que tem muitos stakeholders, e isso funciona bem. Então, vamos falar um pouco aqui do caso do Bank of America, né? Porque outra vez a gente trouxe o caso da Apple, e aí muitas pessoas ficavam falando, mas a Apple é fácil, né? Produto tecnologia, só inovar. Então, enfim, trouxe um caso aqui um pouco mais difícil de as pessoas olharem e ver como é possível você o design thinking e aplicar. Então, olhando lá no nosso processo, a primeira etapa, né? Os banqueiros queriam abrir novas contas, né? Tipo assim, chegaram os diretores do Keep of Change para a IDEA, a consultoria, queremos abrir novas contas. Aí o que a consultoria fez? Você não, peraí, calma, vamos olhar o problema. Então, o que os clientes fazem? Por que ele precisa de um banco? Qual é o problema do cliente para usar um banco, né? Não, porque ele precisa abrir uma conta toda vez, tipo, etc. Fizeram pesquisa, umas perguntas mais profundas. E aí eles fizeram uma pesquisa com mulheres entre 40 e 60 anos com filhos para entender as motivações dela para abrir conta corrente e poupança. Porque muito também assim, o cliente não deixa o dinheiro parado, ou não coloca, né, para investir. Como fazer isso? E aí a AIDE foi desenvolvendo esse trabalho para soluções. O que eles pensaram, né? Depois de fazer um trabalho muito grande, ver que as pessoas gastavam no cartão e não conseguiam guardar dinheiro, que era uma reclamação comum dessas mulheres, não consigo guardar dinheiro e tal. Assim, quais propostas nós podemos criar, desenvolver, para que essas pessoas guardem dinheiro? E aí fizeram diversas soluções e testaram vários protótipos. Uma delas era essa Keep the Change. E o que isso significava? Então, a pessoa, basicamente, ia lá gastar uma compra no cartão, comprava um café de R$1,50. E aí, com o cartão automaticamente falava, bom, essa compra não é redonda, não é $2. Você quer guardar o troco? E aí, esses 50 centavos ia para a poupança. Para incentivar os consumidores, que era uma coisa que as pessoas também não acreditavam que ia ganhar isso aí, eles falavam assim, se você transferir, nós vamos transferir até 5% de $250. Então, muito rápido as pessoas começaram a ir para o Bank of America para pegar esse cartão, para começar a pegar e começar a poupar dinheiro. E eles viram que o volume de dinheiro que essas pessoas estavam guardando e estavam fazendo as compras pagavam muito mais do que os $250 que alguns clientes conseguiam receber de cashback depois dessas compras. E aí eles davam até no site, explicava com calma, para as pessoas terem confiança, né? Porque banco, ninguém tem confiança. Banco vai me dar dinheiro? Não, né? Todo mundo acha que o banco vai roubar sempre, né? Que é sempre para tirar os juros, cara. Então fizeram tabelas, explicaram, mostraram, e usando o design thinking entenderam realmente o problema dessas pessoas, o que era, buscaram soluções diversificadas e aplicaram elas, chegando numa que, no final das contas, por acaso, as pessoas iam e abriam conta no Bank of America. Mas, primeiro, ele entendeu a necessidade das pessoas que estavam lá, para depois ser um banco atraente para os demais. Aí, o que aconteceu? Criaram-se novo serviço, né? 8 milhões de clientes em 3 anos. Então, sim, aumentou os clientes. $10 bilhões aplicados nas poupanças nesses 3 anos. Um grande sucesso. E aí, só assim, mas pô, só tem questão de produto, design thinking só serve para serviço. Não, também serve até para, por exemplo, planejamento estratégico. Né? Então, as pessoas, quando elas
não se entendem, não conseguem chegar a uma conclusão, você usa as ferramentas do Design Thinking para todo mundo ficar na mesma página. Então, por exemplo, o banco ING. Eles tinham diversos processos. Aquela questão que o diretor falava, o banco tem que ser o primeiro em tudo. Aí o outro falava, não, o nosso cliente está em primeiro lugar. Enfim, tinham diversos pontos de atrito na visão e o que o banco deveria fazer. Então, ele juntou todo mundo, todas as equipes, fizeram um trabalho grande, pegaram a missão do banco, a visão do banco, e foram desenhando, passo a passo, como que o banco chegaria nessa visão. E aí, usaram outras ferramentas, como Visual Thinking, e colocaram isso para todo mundo enxergar. E aí chegaram nessa apresentação, que aí você pode ver, né? Uma proposta do banco nós fazemos o banco claro e fácil. Nós queremos fazer você se empoderar para tomar suas decisões. E muitas das dúvidas das pessoas ficavam para trás, porque você conseguia mostrar para todos do banco como que você conquistaria o seu cliente, através desse passo a passo. E, só para dar um exemplo, a Forbes considerou, depois desse trabalho, né, o Banco ING, um dos 2 bancos mais inovadores do mundo, desse trabalho que eles vinham fazendo inovação em Design Thinking. Aí tem outras instituições que você podem até ver, de financeiras, né, que realmente tem muita aplicação, inclusive na área financeira. Interbank, Deutsche Bank, CBA, outro trabalho da AID foi nessa do Interbank, Rabobank, Intuit, até no Itaú, no Brasil, tivemos trabalho da AID, fizeram desenvolvimento de Design Thinking. Agora, uma questão muito importante, né? O design, você pode usar e fazer um projeto, fazer um produto, fazer um serviço, ou colocar ele no core, no centro da organização. O design ser o que motiva ele ser estratégico para a sua organização. Então, isso que faz a diferença. Então, muitas vezes você vê algum projeto de um banco ou de alguma outra instituição, mas o banco em si continua não sendo muito inovador. Bom, e aí terminando, né, fazendo a aplicação lá, de por que a gente deve usar e aplicar o Design Thinking agora, o que é um bom momento por causa da pandemia, né? Você tem, e o pós-pandemia agora que vocês viram os brasileiros mudando de comportamento. Você tem mudança de valores do que as pessoas querem, das necessidades e desejos. Então, muitas vezes, normalmente, falando assim, indústrias, em produtos de consumo, as pessoas a cada 3, 4, 5 anos mudam o que gostam. E aí você vê uma mudança maior nos produtos. Você pode ver isso com carro, você pode ver isso com TV, você pode ver com celular. As coisas têm uma certa mudança depois de certos anos. Quando ocorre uma pandemia, isso tudo muda, e muda muito rápido. Então, por isso que é o momento de você testar, experimentar e chegar em coisas novas usando ferramentas de Design Thinking. Muita facilidade de testar, porque está todo mundo online, você tem muita facilidade de fazer testes digitais, usar as ferramentas que você tem disponíveis agora, que os clientes estão em casa e tal, você consegue rapidamente fazer marketplaces, fazer outros tipos de experimentação, enquetes, muita coisa online. E outra coisa, não só isso, na crise as coisas não só mudam rápido e mudam os gostos, mas as pessoas estão abertas a experimentar coisas novas, né? Elas querem quebrar paradigmas, a realidade mudou para todos. E aí, o que eu venho dizer mais ou menos de conclusão, que eu acho que, assim, para terminar e entrar um pouco mais em detalhe aqui das sugestões, né? Pesquise muito, descubra novas tendências, foque em entender as novas necessidades dos consumidores e as futuras. Você pode encontrar muito material falando sobre as tendências e tudo mais, mas muitos são que estavam no começo da pandemia. Então, tome cuidado com isso, porque as pessoas mudaram já, muitos, enfim, já não estão preocupados em ir para o mercado, então não é uma preocupação inicial. Então, olhem sempre as coisas e as últimas tendências que estão saindo, como essa da McKinsey, por exemplo, que eu olhei um pouco mais recente. Mantenha a cabeça aberta, né? Seus clientes podem ter mudado as preferências. Você fala assim, mas eu só recebia um público mais jovem. De repente,
a sua loja começou online, né? Começou a ter pessoas que uma idade mais avançada. E aí você precisa adequar, às vezes, a linguagem, a oferta, a sua promoção para essas pessoas. Então, as suas preferências podem ser parecidas com os mais jovens, mas, de repente, seus clientes mudaram. Então, ficar atento com isso. Teste muito. Tudo que você for experimentar, teste. Faça experimentos que você consiga, porque assim você consegue verificar se a sua ideia realmente tem valor para o seu cliente, né? Você não pode chegar e, não, vou fazer lá, como eu falei, né? Vou comprar um mega scanner de produto, o cliente vai lá, compra sozinho, ele que nem num supermercado automático, e de repente sua loja pequena não faz sentido. E aquilo não é valor, porque o cliente quer conversar com você, o cliente quer ter uma interação. Então, tem que descobrir o valor, o que é valor para o cliente. O valor para o cliente é comprar, sair correndo, ou ele gosta de conversar, ou ele gosta de comparar produto. É importante olhar isso. Tenha sempre otimismo. Uma ideia demora muito para chegar numa boa ideia. Você precisa, às vezes, de muito teste. Você pode falhar muito. Muitas vezes você acha que não deu certo, mas assim, você vê outras pessoas que falharam bastante. O próprio Elon Musk, que diversas vezes tentou, fez coisas. O Richard Branson faliu várias empresas. O Thomas Edison, até chegar na luz, né, a lâmpada correta, enfim. E, finalmente, né, Andrés, não sei se tem mais alguma pergunta, vamos entrar no tema aqui, mas estude bastante para aprender sobre o tema. Faça cursos, aplique a metodologia para compreender ela. E aí vou explicar para vocês um pouco do que a gente faz que pode ajudar você a entender melhor o Design Thinking e usar nesse momento pós-pandemia e te ajudar. A gente tem esse curso online, ele tem todo o material disponível, foi criado aí últimos anos e desenvolvido. Eu venho fazendo cursos desde 2013 nesse assunto, então foi muito aperfeiçoado. Você tem uma evolução sensível das pessoas quando fazem o curso. É muito interessante ver a evolução e como as pessoas aprendem. Como que ele é feito, né? A gente tem metade dele é teoria, metade é prática. Então, parte do que a gente falou hoje, você vai ver mais detalhado, claro, sobre o Design Thinking, alguns segredos dele, como que você tem esse pensamento para inovação e por que ele funciona nos negócios. Daí você vai ter a sua prática. A gente fez um curso que você consegue usar as ferramentas, você tem ferramentas diversas para aquelas etapas lá que a gente mencionou, né? Só colocar aqui. A descobrir, consolidar, desenvolver, combinar, desenhar, comprovar. Você escolhe diversas ferramentas e aplica e faz funcionar na sua necessidade, no seu negócio, no que você está precisando. Então, você consegue usar ele e desenvolver para a sua necessidade. E aí você vai evoluindo no seu projeto até chegar à entrega de um projeto final. Completo de inovação com todas essas etapas. É uma etapa inicial, na prática, do 5 ao 6, 7, 8, que entrega tudo no 9, o último módulo. Então, é um projeto evolutivo. Você vai evoluindo ele em cada etapa. Na etapa do problema, na etapa das propostas, na etapa dos protótipos, até a entrega do projeto final. E aí muita gente fala assim, poxa, mas esse curso é bom? E a gente trouxe aqui só alguns exemplos, né? Se vocês forem participar do curso, vocês vão ver lá dentro deles. Já vou falar um pouco também, que nós temos um brinde para vocês aqui, né? O conteúdo muito bacana, conteúdo bom. Consegui fazer várias associações com cenários reais, achei o conteúdo dinâmico objetivo, aulas bacanas. E aí também as pessoas sempre perguntam, né? Mas, tá, legal, o conteúdo é bom, só que não necessariamente eu vou chegar e vou gostar ou vou aprender. Também temos mais pessoas comentando. Olha, primeira vez que estou estudando sobre IDT, estou aderindo no curso. Primeiro projeto, nesse sentido, espero poder fazer algo inovador. Outra pessoa que vê o casamento do Design Thinking com as práticas ágeis, né? Então, ela está mencionando que vincula uma coisa com a outra. Outra que mencionou que gostou muito do curso porque consegue analisar o impacto dos processos no comportamento dos clientes. E esse aqui, que falou do aprendizagem, olha só a comparação que ele fez.
estou satisfeito com o conteúdo. Não é a primeira vez que eu faço um curso de Design Thinking, mas é a primeira vez que eu consigo conectar as ideias de forma mais clara, pela forma simples com que os conteúdos são passados. Enfim, e aí outros exemplos aí de pessoas que aprenderam com o curso. Eu tinha aqui uma outra, acho que aqui não vai conseguir transmitir agora, mas enfim, depois eu coloco aqui, eu pego uma pergunta e já coloco o comentário, mas você fazendo todo o seu projeto, você tem o feedback dele e você recebe o certificado também da FIA no final, da conclusão do curso, enfim, você vai ter toda a certificação desse curso fantástico aí que nós desenvolvemos ao longo desses anos. E aí, para vocês, temos esse desconto, né? Quem está assistindo o webinar hoje, nós temos uma promoção de 35%. Se você quiser se inscrever, ele vai durar pouco tempo, acho que, não sei se até amanhã, até no sábado, no máximo. É nesse link, você entra no bit.ly/EAD FIA-DT, e aí você digita esse código PKCD-T135 na hora de fazer esse pagamento, e ele entra os seus 35% de desconto. E aí você consegue, enfim, ter acesso a todo esse material que nós estamos falando. Alguns livros aqui, sugestão também para vocês que querem saber mais sobre o tema. A Jan Liedtke, trabalhei com ela nos Estados Unidos, ela é uma grande autora, ela fez esse livro, o Step by Step Project Guide, que foi traduzido em português pela HSM. Ela tem um kit de ferramentas para você ir fazendo passo a passo. O livro do Luiz Aldi Tennyson foi o primeiro que foi feito aqui no Brasil, também explica todo o Design Thinking, a evolução dele. E o Roger Martin, que é foi o reitor da Universidade de Toronto, e ele também é um excelente autor e fala sobre o design de negócios, que foi traduzido também pela Campus. E também temos o blog da FIA com algumas dicas e sugestões. Entra lá, confira, fia.com.br/blog design-thinking. 2 vídeos também, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o tema. A Ideal Shop Cart da ABC Nightline e a palestra no TED do Tim Brown sobre os designers para pensar grande. Vamos lá. Muito bem, Luiz. Perguntas. Uhum. Eu estou pegando aqui da Silmara, né? Ela comenta aí a questão do pós-pandemia. Na verdade, a gente está no meio da pandemia, né? Tentando aí sair desse contexto. Mas ela pergunta de que forma que o Design Thinking pode ajudar aí no futuro para que as empresas, né, recuperem o tempo perdido aí nesses últimos, né, já estamos aí quase um ano de pandemia, então você poder comentar como é que o Design Thinking poderia ajudar essas empresas a achar inovações. Bom, eu vou colocar um pouco, então, o contexto, né? Então, só voltando aqui o que a gente tinha falado anteriormente, a gente, estando atento a essas mudanças dos consumidores, né? Os gostos, as preferências, olhando isso com calma, né? Entendendo o seu nicho, o que você vai fazer, quais produtos e serviços você vai oferecer, você seleciona a sua área de atuação, seus consumidores, e aí você desenvolve o processo. E aí você começa a falar, bom, eu vou trabalhar com consumidores na loja, na minha mercearia, eu vou entender melhor a questão, por que eles não estão vindo, qual é a necessidade que eles têm, quais são os novos problemas. E isso você evolui de acordo com o tempo. Então, por exemplo, agora na pandemia, podemos ter uma situação. O pós-pandemia, você vai ter muita possibilidade de acerto se você estiver entendendo as tendências e observando as tendências, mas você pode chegar a soluções
inovadoras que ainda não estão prontas para serem consumidas. Então, o ideal é você ver a necessidade do consumidor agora e tentar aplicar o mais urgente o que ele está precisando. Mas já pensar nas novas soluções que você vai aplicar com o tempo, porque às vezes elas demoram para ser aplicadas. Às vezes os clientes, você está vendo uma mudança no comportamento deles, então você já se prepara. Você prepara seu estoque, você prepara seu site, você prepara seus funcionários, o treinamento, a mentalidade, a sinalização, a entrega, a logística, enfim. Por isso que a gente olha muito essas questões pós-pandemia, porque você pode ver insights do que eles vão fazer, mas você não vai estar pronto. Porque a hora que o cliente quiser fazer aquilo, sua loja não tem estoque, você não tem funcionário treinado, etc. Perfeito. Já encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou fazer mais uma pergunta que acho que o Jonathan colocou, que achei bem interessante. E aí a gente encaminha já o encerramento, que a gente já passou um pouquinho aí do nosso tempo. Mas, para fechar, então, o Jonathan pergunta se existiriam aplicações que poderiam, né, falar do Design Thinking pelo uso do Design Thinking pelo poder público. Boa pergunta, Jonathan. Muito boa pergunta. Eu, inclusive, trabalhei em algumas situações, mas a minha professora, lá nos Estados Unidos, a Jean, ela se especializou nisso nos últimos anos, porque ela via muita oportunidade nisso. O Design Thinking, ele tem uma grande vantagem em indústrias e negócios em que você tem pouca, escuta do cliente, que a empresa ou a indústria ainda não ouviu muito o cliente. Então, eu vou dar um exemplo. Como eu falei do setor bancário, se você pegar últimos 10 anos atrás, 20 anos atrás, cara, banco, muita concentração bancária no Brasil, não tinha fintech, a gente não tinha cartão de crédito, era aquela taxa, era aquela coisa e acabou. O banco não quer saber de atender o cliente, não precisa, a concorrência é pequena, então você não tinha essa necessidade. E o setor público também, né? Você tem um olhar, muitas vezes, para o cidadão que está pagando o imposto, mas não a necessidade do cidadão. Você tem que atender ele, você tem que fazer aquele serviço, entregar aquela questão. Mas olhar a necessidade real dele, muitas vezes muda a forma do poder público de trabalhar. Eu vou dar só um exemplo do trabalho que eu fiz. Era na aposentadoria de professores na Universidade da Virgínia, né? Era uma faculdade pública, né? E a gente... porque assim, eles tinham uma caixa padrão. Você tem que sair tal data, você tem tal aposentadoria, você tem tal plano de saúde e você pode fazer tal coisa. Ponto, acabou. Não pode fazer mais nada na faculdade, você tem que se desligar. E aí a gente estudando, entendendo essa situação, né, era uma situação dramática. Imagina, o cara passou 30 anos, 40 anos na faculdade e de repente tem que ser desligado. Ele não fez mais nada da vida, a não ser os alunos. A faculdade é a vida dele. Aí você fala, tchau, vai embora, acabou. Então é muito dramático esse processo. Ele é muito burocrático, né? E aí, o que pode fazer para melhorar? E era um processo padrão, porque também você não pode ficar fazendo privilégio. Não, o Joãozinho, ele pode vir aqui todo dia, o outro não, tem a sala dele. Então assim, você tinha que ser justo também. Então, o que foi feito? A gente pesquisou, entendeu vários professores que estavam antes de se aposentar, se aposentando, que já tinham se aposentado. E ouviram todas as necessidades e as dores dele. Muito interessante, porque a gente pegou todos os diretores das escolas, né? Então, da faculdade de engenharia, administração, arquitetura, todos os diretores fizeram parte desse projeto, depois que a gente coletou toda essa pesquisa e apresentou para eles. E aí foi o momento de trazer todo mundo no mesmo barco, né? Porque para eles, assim, não, plano de saúde é esse, acabou. Assim, olha, eles chegavam, vou dar um exemplo. Teve uma situação em que o senhor não queria se aposentar, estava postergando porque ele ia perder o plano dele, ia mudar,
e a mulher perderia automaticamente, a mulher estava com câncer. E aí ele não podia pagar mais, não podia fazer nada, tinha que sair, o plano de saúde dele ia migrar para o de aposentado, e aí perdia o do cônjuge. Então, imagina a situação dele, desesperado, com mulher com problema. Então, o que a gente viu? Que tinha muita flexibilidade no plano, porque o cara podia pagar uma parte, a faculdade podia postergar o plano dele, podia mudar a forma do plano funcionar. Antes de aposentar, ele paga mais, ele dura mais 5 anos. Enfim, tinha diversas coisas que podiam ser feitas, mas sem custar mais para a faculdade. Mas um valor enorme para os professores, dependendo do que precisavam. Tinha professores que, por exemplo, queriam ter mais interação com a faculdade. Então, ele falou assim, seja um professor voluntário, mentor. Então, criar um programa de mentoria para os professores aposentados para mentorar alunos novos. E aí, o cara não está tendo privilégio, ele está oferecendo serviço dele. Então, ele vai na faculdade, tem a sala, tem os alunos, tem a interação e está prestando um serviço, entendeu? Então, tem muita coisa que você consegue descobrir no serviço público. É um dos maiores divisores de água em serviços que tem menos escuta de consumidores, os maiores breakthroughs, maiores transformações ocorrem nesses setores. Então, você pode pegar também o setor de petróleo, construção civil, etc. Diversos outros estão sendo mudados muito pela essa nova escuta e aprofundamento do design thinking, entendendo o problema dos consumidores. Muito legal. Perfeita a resposta aí, acho que esclareceu bastante. A gente não conseguiu responder aqui todas as perguntas que foram aparecendo, mas como o nosso tempo aqui já esgotou, acho que a gente pode depois compartilhar o material aí que você apresentou com os participantes do webinar e também deixar à disposição aí o contato, né, para quem quiser manter aí uma conexão, falar com a gente para poder continuar aí essa discussão sobre o assunto. Então, agradeço aí a presença de todos, passo a palavra para o Luiz aí para ele também se despedir do nosso público. Obrigado a todos, gostei muito de estar presente mais uma vez, o Andrés, Patrícia, acho que o núcleo está avançando muito, temos muito que fazer ainda, as oportunidades muito grandes, a gente vê que o pessoal está buscando muito conhecimento online, estamos aí disponíveis para vocês, se precisarem consultorias, precisarem treinamentos, serviços específicos também nós fazemos, a gente desenvolve projetos para diversas empresas, tanto educacionais como de consultoria de serviços, de produtos. Então, por favor, nos procurem, entrem em contato. Se precisarem também qualquer dúvida em relação ao curso, fique à vontade. Podemos esclarecer mais detalhes para que vocês, enfim, fiquem confortáveis e tranquilos em fazer esse curso. Excelente apresentação, Veloso. Parabéns aí a todos. Obrigada pela participação de todos os presentes, pelo tempo dedicado. Boa noite a todos, então. Com isso a gente encerra aqui. Voltaremos logo mais em fevereiro com outros webinários. Fiquem atentos aí e qualquer coisa entre em contato. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até a próxima.